Olá, estamos online com mais um programa Olhares Empreendedores. Esse que é o podcast do Núcleo da Mulher Empresária da Six Canoas, o nosso querido NME. E eu, Jerusa Schmidt, integrante do núcleo, estou aqui recebendo hoje a nossa nucleada, a colega Mariel Paiva, ela que é a psicóloga à frente do Espaço Relacionare. Seja bem-vinda aqui conosco, Mariel. Obrigada, Jerusa, pelo convite. É tão bom estar aqui, né? Um momento tão especial. E também representando a NME, né? Como mais uma empreendedora. Nós que agradecemos o convite e a confiança, né? O NME que já existe há 10 anos, fazendo o 11 agora em dezembro, e a gente está iniciando esse projeto aí, e tu foi uma das primeiras a acreditar, né? E confiar, e tá aqui participando com a gente, trazendo um pouquinho do teu olhar empreendedor para os nossos ouvintes. Obrigada. Exatamente. Aqui apresenta a minha madrinha, ela que me trouxe para o NME em 2016. Eu entrei para o NME. Verdade, né, Mariel? Fui te visitar lá e assisti uma palestra da Mariel, nos conhecemos, tomamos um café e aí eu disse pra ela, não, tem que fazer parte da Six. E é assim, né? Eu trouxe várias já, a Cristina, a Aline e muitas outras. Quando a gente gosta, né? Quando é bom o propósito, não tem por que a gente não convidar. O nosso propósito aqui na Six, o propósito do NME é agregar. Então, se você é empreendedor, se você é empresário, se você faz parte aqui do núcleo de Canoas, procure a Six Canoas, se você ainda não é associado, que tem algum núcleo de empreendedorismo te esperando por aqui. Vem com a gente. Mariel, começa te apresentando. Conta um pouquinho. Quem é a Mariel Paiva? Ai, a Mariel é um combo. A Mariel é um combo. Uma mulher forte, né, guerreira, que ama a vida, apaixonada pela vida, que acredita nas pessoas, intensa, que zela pela liberdade, pela justiça, pela família. São valores muito fortes, né? E algo que a gente vai falar aqui hoje nesse podcast, que é sobre viver em congruência, né? Então, a Mariel é isso. A Mariel é uma mãe de 3 filhos, uma mulher de 56 anos, com muito orgulho da minha história, né? Vó de 4 netos maravilhosos e que tá aí. Eu sempre digo, né? É um dia de cada vez. Então, é um dia de cada vez para ser tudo e viver tudo que a gente pode viver e ser o nosso melhor. Conta um pouquinho da Mariel profissional. Conta a tua história de empreendedorismo, tua formação, como que foi? Então, eu fiz educação física inicialmente, né? Eu sou de Bagé, né? Natural de Bagé. Cursava educação física lá. Na sequência, tranquei, depois retomei na Ubra aqui, quando eu vim morar em Canoas, que a gente veio com o propósito de abrir uma empresa aqui, né? Então, vou retomar. De Bagé fui morar em Rio Grande, onde eu tive minhas 2 filhas. O Richard nasceu em Bagé e as minhas 2 meninas em Rio Grande. Depois viemos para Canoas para montar uma empresa de produtos químicos. Na sequência, eu retomei educação física e fui na direção da psicologia. Descobri a psicologia através de um momento onde eu fui buscar me fortalecer emocionalmente. Então, eu descobri a psicologia e me encantei. O quanto o autoconhecimento é libertador. E como que surgiu, assim, a Mariel, mãe de 3, esposa, que veio para Canoas para trabalhar com a família na indústria, né? Qual foi o pontapé inicial, assim, como é que começou no empreendedorismo? Bom, o empreendedorismo, na verdade, ele iniciou meus 12 anos de idade. O que tu fazia, Mariel? Conta pra nós. Então, né, nós íamos sempre nas férias para a estância. Meus pais têm estância perto de Pedras Altas. E aí, quando eu me organizava toda nas minhas férias, eu queria era produzir.
claro, eu curtia minhas férias, né? Eu sou menor de 4 irmãos e nós íamos para fora, para a estância, nós ficávamos num grupo de 9 primos, né? Então, nosso grupo era muito unido, assim. E falando um pouquinho mesmo, realmente, de mim, né? Toda aquela... meu avô, Antônio Paiva, ele, junto com os irmãos dele, tinha muita extensão de terra lá, para aquela região. Então, meu avô tinha as estâncias tudo junto, elas se comunicavam. Então, e as estâncias, quando meu avô faleceu, né, antes mesmo, ele dividiu as estâncias. Então, ficou uma para minha mãe, outra para minha tia, outra para minha outra tia. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós nos reuníamos em primos, né? Ficávamos 9 primos, às vezes 11 primos, e nós íamos, todas as férias, a gente transitava naquelas estâncias. E nós íamos a pé. Para vocês terem uma ideia, a distância era mais de uma manhã inteira caminhando para irmos até a outra estância. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque era intenso, né? Mas mesmo assim, eu me organizava nas minhas férias para produzir. Então, Aí começou a vida empreendedora. Sim, eu nem sabia. Então, eu me organizava, eu juntava sementes, eu fazia brincos, eu fazia pulseiras, eu levava cordões para fora, eu levava anilina. Eu estava sempre catando sementinhas para botar nos meus brincos. O meu pai, ele mandava carnear as ovelhas, né, lá fora, e eu já dizia para os empregados da estância, não botem fora. Eu lavava, eu lixava as canelinhas das ovelhas e fazia colares lindos. Do que de ovelha? Do ossinho da canelinha da ovelha. Eu fazia colares lindos de osso, junto com cordas. E aí tu começou a vender? Eu vendia tudo, eu fazia porta-retratos de madeira que eu nem sei qual era o santo que baixava em mim, que o negócio eu olho hoje, eu digo, juro que eu nunca ia fazer isso, né? Porque era super do detalhe do detalhe. E aí, na minha cidade de Bagé, tem o coreto, que existe até hoje. O que é o coreto? O coreto é um espaço para artesãos, que tu deixa ali consignado, e eles vendem para ti. Tipo uma casa do artesão. Exatamente. E ali uma porçãozinha muito insignificante fica para casa, e o restante o artesão busca. E essa era a minha rotina. Eu voltava do colégio, já naquela expectativa se eu tinha vendido. E eu vendia muito bem. É. Uhum. E eu me orgulho muito. Saía do colégio, ela passar lá pegar os pila. Me orgulho muito disso, gente. E assim, ó, era uma bem empreendedora. E teus pais apoiaram? Olha, eu era tão segura disso. Tu disse que tinha 12 anos, né? Que eu nem questionava. Para mim não tinha apoio, não, falta de apoio, sabe? Aquilo para mim tinha um sentido tão grande. Mas sim, apoiavam, porque o meu pai sempre, minha mãe, muito organizados. Então o pai tinha o quartinho dos ferros, que a gente chamava, que era onde ele também ele é muito habilidoso, tanto meu pai como a minha mãe. E o meu avô, o pai da minha mãe, lá numa das estâncias, ele tinha um galpão que era só ferramentas. E eu me lembro que eu ia para lá, até me emociono falando, e eu olhava assim, e eu estava no meu mundo, né? Então eu tenho essa questão assim da criatividade, a madeira para mim, né? A madeira, o couro, eu tenho uma conexão muito forte com isso, porque para mim representa a vida, né? E hoje, claro, pela consciência, né, da questão dos animais, a gente zela pelos animais e sim vivos, né? Mas trabalhar com o couro, para mim, sempre foi uma troca de energia muito forte. E com a madeira, de igual forma. Sim. Então, tu me perguntou, né? Então, essa minha veia empreendedora. Aí depois... Começou assim. Tu disse que tinham várias estâncias, né? O que vocês vendiam? Vendia carne, vendia leite, vendia... Tu nunca quis vender nada lá? Não vendeu nem um pedaço de terra? Pensando em ganhar os pila, né? Ah, queridona, você me pegou num ponto assim que foi... Olha,
muito marcante, eu vou contar. Marcante demais, porque assim, ó, eu estudava, fiz colégio, tudo na cidade de Bagé, mas aos meus 16 para 17 anos eu vim morar em Porto Alegre fazer cursinho. E eu não queria depender do meu pai e da minha mãe financeiramente em Porto Alegre. Eu vim ficar na casa de uma tia. E eu pensei muito, o que eu vou fazer para eu ter minha independência financeira lá em Porto Alegre, né? E eu sempre tive uma égua crioula, que era a que eu andava, e uma petiça, né? Uma bem loirinha, assim, coisa mais fofa. Uma petiça loirinha. E eu pensei, eu digo, bom, eu vou ter que me desfazer da minha petiça. Com muito pesar, eu combinei com o lindeiro, o vizinho, conversei pelo arame, pela cerca do arame do campo, e eu negociei a minha petiça. E eu vendi a minha petiça. Para que eu tivesse condições financeiras de vir a Porto Alegre, me prover aqui. Então, eu comprei um rádio toca-fita, que era a minha paixão. Naquela época era o suprassumo do bem de consumo. Exato. Me achando, né? E para eu poder escutar minhas músicas, enfim. Sempre gostei muito de música. E também abri uma conta em Porto Alegre para ter meu dinheiro. E isso me trouxe muita segurança, né? A liberdade de saber que eu não ia depender. Né? Mas vender minha égua não foi nada fácil, minha petiça. E mais difícil ainda enfrentar meu pai quando foram buscar a petiça na fazenda. Ele não sabia? Ele não sabia de nada, mas era minha, né? E aí eu vendi, né? Então eu tenho essa coisa muito intensa, muito autêntica minha, que várias vezes, Jerusa, eu precisei levar minha atenção para não perder. Porque aos poucos a gente vai, né, abrindo mão de nós. Sim. Da nossa essência, nessa correria da vida, né, a gente abrindo espaço para as pessoas, do que acham e o que não acham da gente. E então, por isso que o processo, viver o autoconhecimento, que é o que eu pratico, né, na minha vida hoje, para mim é tão forte, porque eu acredito muito no que eu faço. Sim. É o principal, né, do empreendedorismo. Se você não acredite no que faz, nem inicie. Exato. Tu começou lá, então, com 12 anos, vendendo colares e tudo mais. Depois já negociou tua petiça para poder vir estudar aqui. E como que tu desapegou, assim, do processo que tu tinha na indústria para abrir o teu negócio solo, o espaço relacionário que tu tem hoje? Como que foi esse processo? Então, eu casei com 19 anos. Com 24, eu já tinha meus 3 filhos, né? Quando eu fui morar em Rio Grande, eu tive que abrir mão da minha faculdade de Educação Física e tranquei. Quando viemos para morar em Canoas, aí eu deslumbrei retomar a Educação Física, mas logo na sequência surgiu a Psicologia na minha vida, e aí eu fiquei cursando as duas formações, tá? Chegou um certo momento que eu cansei e disse, quer saber, eu já tinha dado aula de educação física com meus filhos, nas escolas e tudo. Eu digo, quer saber, eu vou botar mais foco na psicologia. É um curso que exige muito, muito estudo, muito, né? Não que a educação física não exija, mas a psicologia, ela estava me absorvendo mais. E eu brincava, né? Porque meus filhos, quando chegava alguém que perguntava por mim, e eles diziam assim, eu acho que a mãe foi para a aula de educação física porque ela saiu de tênis. Aí, quando perguntava, eu acho que a mãe foi para a aula da psico porque ela saiu de salto. Era o termômetro deles, né? E, enfim, aí, como a gente veio morar em Canoas para abrir um negócio, né? A Bondman Química, eu fui trabalhar lá. Fazia faculdade, cuidava de 3 filhos, jogava muito tênis, apaixonada por tênis, corria de kart. O que eu quero dizer com isso? A intensidade da vida, ela me nutre. E também trabalhava, tinha uma participação na empresa, né, num turno. E o empreendedorismo eu vi, né, desde sempre que estava na minha veia, assim.
né? Muito forte em mim. O que aconteceu? No decorrer da vida, a história acontecendo, né? Eu digo que vida é movimento, são fases, são ciclos que se fecham e novos se abrem. Eu aconteceu uma separação, né? Me separei, me afastei. Até quando eu entrei na psico, eu já me afastei da empresa. Eu já parei já de ter uma contribuição lá dentro. Tão efetiva. Fui cuidar da minha história profissional, né? Foi uma escolha que eu fiz. E aí, na sequência, eu já comecei a trabalhar, né, fazendo a faculdade de psicologia, na sequência ali, meu estágio, já fui para dentro de uma empresa, que era minha paixão, né, o ambiente corporativo. Lá fiquei 5 anos, então eu me formei e continuei nessa empresa. Muita gratidão para essa empresa, pela oportunidade, né, que me deu. Dali continuei com treinamentos, né, sempre no meio corporativo. Só que quando eu me formei, eu também recebi um convite para participar de uma clínica, de uma equipe de uma clínica, que me surpreendeu. Eu não esperava, eu queria ficar mais no ambiente corporativo. Mas como um bom formando, né, não quer perder oportunidade. Então fui na direção da clínica também, onde não saí mais. Me encontrei e vi que eu também gostava. O que aconteceu ali? Eu notei que só a formação em psicologia não estava sendo suficiente. E eu fui deslumbrar outras formações. Tu quer me perguntar alguma coisa? Não, e eu quero saber o que foi a motivação para te abrir o espaço relacionário que tu tem hoje. Tá. Então eu vou chegar ali, pode ser? Pode. Aí eu fui buscar outras formações, eu fui buscar a programação neurolinguística, porque para mim fazia todo sentido, né? Que é a forma como tu te comunica, como Sim. tu comunica a tua realidade, como que tu lida, né, através do mapa mental com a tua comunicação. E o quanto é importante desenvolver essa habilidade da comunicação. Fiz também, né, a minha especialização em cognitivo comportamental, fiz formações em coaching, e ali eu fui me organizando, me estruturando melhor para que eu pudesse trabalhar de uma forma mais confortável. Seguindo. Trabalhando em empresas, sempre muito trabalho voluntário, sempre fui apaixonada por trabalho voluntário. Só que chegou um determinado momento que eu me senti muito chamada para aventurar, que também é uma característica minha. E por incentivo dos meus filhos, mãe, vai viajar, vai viver a tua vida, né? Lá vai a Mari. Olhei o mapa, para onde eu vou. Vou para a Austrália. Então tá bom. Comecei a me organizar para ir para a Austrália. Pedi para sair dos meus empregos, pedi para sair do meu trabalho voluntário, que eu tinha um compromisso. Tu tinha um emprego CLT? Eu era autônoma, isso. Autônoma numa já. empresa, em 2 empresas, e desenvolvia, fazia treinamento, sabe? Uhum. Sempre, eu nunca quis ser contratada. Eu sempre fui assim, nessa empresa eu trabalhava 3 tardes, eu escolhia meus horários, sabe? Autônomo. Autônomo. Então, só que aí 1 mês antes de eu ir para a Austrália, a minha filha mais nova ficou grávida. E aí eu deitava questionando, acordava questionando, aí um dia eu acordei e decidi que eu não iria mais. Embora contra a vontade deles, que eles queriam que eu fosse. Né? Mas eu comecei a me imaginar na Austrália e deixando eu sou muito família, é um valor muito forte para minha família. Tá, então abortei a situação de e aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Pedi para sair das empresas e agora estou aqui. Aí surgiu o espaço relacionário. E por que relacionário? Porque eu acredito que a gente está o tempo todo se relacionando, né? E a pergunta que eu deixo aqui é: qual é a pessoa que você se relaciona ao acordar?
né? Qual é a primeira pessoa que você se relaciona ao acordar? Com a gente mesmo. Uhum. E assim fez o Relacionare surgir, porque para mim tudo começa no nosso relacionamento com a gente mesmo. Muito bom, Mariel. Tu acha que essa motivação principal, como dizem, né? E eu acredito nisso, nada é por acaso. Então, tu já estava programada para ir para a Austrália, tua filha engravida, tu ficou naquele dilema inicial, decidiu. Não, eu realmente não vou, eu quero ficar aqui com a minha família e fazer parte disso, conviver, né? Não vou lá para outro lado do mundo. Tu acha que a questão de família te ajudou na motivação de tu ficar e abrir um negócio? Sim, porque foi o fato que fez eu ficar, né? Mas eu abrir o negócio, gente, o que me motivou é assim, ó. Eu vinha vivendo até então a experiência sempre vinculada à gestão do outro, Sim, né? Eu não tinha vivido o meu formato de gestão. E eu já estava me sentindo muito despertada para isso. Eu queria me experimentar. Embora, como todas, acredito que todos que passarem por aqui vão te dizer que é desafiador. sim. É desafiador, sim, né? Porque a gente não descansa, a gente está sempre pensando no negócio, o que fazer diferente. Não adianta tu querer abrir um negócio. Não adianta tu só acreditar que tu tem um conhecimento para entregar, né? Tu precisa fazer a gestão daquele negócio, tu precisa comunicar o teu conhecimento, tu precisa planejar o teu negócio, tu precisa estar sempre inovando com estratégias novas, se atualizando, né? E também não e eu acho que isso foi um desafio para mim, entender que mesmo eu tendo a gestão do meu negócio, eu não precisava ser tão sozinha, que eu podia contar mais com as pessoas e procurar mais ajuda. E isso para mim foi um grande aprendizado no início, no meio. Olha, gente, eu vim me dar conta disso, não foi no início não, viu? Passei bastante trabalho sozinha, querendo, já que eu era gestora, eu tinha que fazer tudo. Sim. Aproveitando, vai ser muito trabalho no início. Quais foram os maiores erros? Erros que te trouxeram aprendizado. Ok. Um grande aprendizado é que eu acredito que a gente tem que se apropriar do que é nosso. Outro aprendizado é que a gente precisa internalizar, né, e ter essa consciência que somos profissionais. E nem por isso a gente deixa de ser a área da saúde é muito fragilizada nessa questão, né? Do entregar. Tanto que falava em trabalho voluntário, eu já era a primeira que levantava a mão, porque para mim eu tinha que estar sempre entregando para as pessoas. Tu sentia essa necessidade? Né? E até eu me dar conta que eu era uma profissional, que eu precisava me apropriar daquilo, que eu tinha um negócio, né? Um negócio. Não um espaço para atender as pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tinha um negócio. Então, tu precificar o teu conhecimento, né? Tudo isso, para mim, sempre foi muito desafiador. Tá? E junto com isso, comunicar, né? Então, eu vou contar aqui uma situação, tá? Eu sempre me vi muito visionária, sempre pensando na frente. E o atendimento online, ele veio para mim quando ninguém falava em atendimento online. E eu estava já muito desconfortável, porque eu via aquilo acontecendo. E nos meus grupos de profissionais e tudo que eu chegava para trazer o assunto, todo mundo me olhava como se eu estivesse sendo assim, ó, tu tá querendo bagunçar com tudo, entendeu? Teve, né? Eu me lembro que teve uma grande rejeição desse negócio online, né? Não pode, médico online, psicólogo online, não. Exato. Antigamente era, né, pensado que não ia ser profissional
o negócio sendo online. Até que veio uma pandemia e mudou nossa realidade para sempre, né, Mariel? E tu foi uma defensora, então, do online. Muito. E aí, onde que está o meu aprendizado que responde a tua pergunta, né? Eu organizei, eu estruturei todo o negócio, sabe? Porque eu acreditava naquilo. Eu enfrentei o conselho. Eu fui muito boicotada várias vezes pelo conselho, porque eu também, quando eu fiz minha formação em coach, ninguém falava em coach. Ninguém. Aí o conselho me chamou. Tu, psicóloga, como é que tá fazendo não coach? Pode, se tu assinar, se tu colocar, te posicionar como coach, tu perde o teu CRP. Olha só. Sim, tive uma reunião com eles lá. Ou tu escolhe, tá? E no online foi desafiador também, porque eu fui para lá, tive várias reuniões, eles me exigiram um site que eles levaram 1 ano para liberar, que eles botavam qualquer vírgula, eles botavam empecilho. E ok, tudo isso aconteceu, tá? E aí, e aí eu não soube comunicar, eu não soube vender o atendimento online. E de uma hora para outra, assim, passando um tempo, quando viu, apareceu muita gente trazendo online. E a pandemia também fortaleceu. E aí chegando, né? Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim, viu? O quanto é importante a gente saber comunicar o nosso negócio. Sim. Comunicação, né? Tudo. E um grande acerto que tu considera uma estratégia de sucesso? Uma estratégia de sucesso é a gente acreditar na nossa forma verdadeira de ser, de existir, e de ser gestora e de ser empreendedora. De não ficar querendo copiar modelos prontos. A gente ser autêntica no que faz. E eu hoje, eu tenho a minha forma de ser e de conduzir o meu negócio de uma forma humanizada, onde eu me conecto verdadeiramente com o meu paciente, com o meu cliente. Eu me coloco como um ser humano e eu me conecto com um ser humano. E essa relação eu sinto que é um diferencial muito grande no meu trabalho. A aproximação, o relacionamento, conta um pouquinho mais assim sobre isso. Exatamente, a forma como eu me relaciono, como eu me comunico, né, o quanto eu acredito, né, que as pessoas elas precisam ser humanos, mais humildes, né? Somos seres em desenvolvimento. Eu não sei aonde que diz que a gente é perfeito, porque as pessoas têm muita dificuldade de assumirem suas fragilidades, né? Só que junto com as fragilidades é a nossa janela de oportunidade para evoluir. E as pessoas têm dificuldade de ver dessa forma. Então, eu acredito muito no desenvolvimento pessoal e profissional, que hoje é o que o desenvolvimento comportamental, que é o que eu pratico dentro do espaço relacionário, tanto de forma individual como de grupo. Trabalho com treinamento de uma forma personalizada, tanto no meu espaço ou como na empresa, né? E eu acredito muito no que eu faço, no que eu pratico, né? E acreditar que a gente também somos um processo. E as pessoas estão muito imediatistas, né? É verdade. Então, estamos numa era do digital e do imediatismo, né, Mariel? Como é que tu vê isso para psicologia, para tua área? Eu vejo com muito pesar. Muito pesar, porque as pessoas estão adoecendo sem necessidade de adoecer. Pela ansiedade do imediatismo. Né? Muita informação e pouco conhecimento. E onde existe uma avalanche de informações, as pessoas se fragilizam. Antes a gente não dizia que o conhecimento nos fortalece?
Sim, O conhecimento nos fortalece. A informação superficial, ela traz uma exaustão emocional, né? E eu sempre trago na minha fala que as comparações, hoje nós estamos também nisso, né? De comparações. E não culpo, não, as redes sociais. Eu sou defensora das redes sociais. Como tudo na vida, quando tu usa com moderação, muito bem-vindo e muito saudável, né? Quanto as redes sociais conectam pessoas? sim, Resgatam amizades, resgatam claro. famílias, né? Só que as pessoas estão usando as redes sociais como uma bengala, como uma situação do vazio, e isso gera ansiedade. Tudo, né? Tem um lado bom, um lado positivo e um lado negativo. Exato. E as redes sociais, que era um sonho aí da nossa infância, adolescência, porque não se tinha nenhum celular na palma da mão, né? Se dirá pensar que nós estaríamos na realidade que a gente está hoje. Né? Exatamente. De estar aqui gravando podcast, assim, para vocês, nós aqui, tá, legal. E deixa eu Né? te falar uma coisa, Jerusa, assim, ó, que eu estava falando das comparações, eu sempre trago assim na minha fala que as pessoas precisam se inspirar mais e se comparar menos, né? Então, eu não digo que não olhe o que está dando certo no outro, mas pega aquilo e diz, puxa, nisso eu posso me desenvolver, nisso eu posso fazer diferente, olha que legal. Mas não, as pessoas comparam, né? E muitas vezes traz um sentimento de invalidação. Sim, que legal tu trazer isso, porque as redes sociais é uma, né, que é um grande comentário, aí todo mundo já ouviu falar, né, que a gente vê na rede social, parece que ali tudo é perfeito, né, parece que na rede social todo mundo é lindo, bonito, empresário, as pessoas já acordam maquiada, tem uma vida perfeita, feliz e tudo mais. Eu não concordo com essa visão, né, uma que eu não uso filtro, a começar por aí. Porque eu quero ser reconhecida na rua. Com as rugas que eu tenho, com a carinha que eu tenho, de você estar me olhando aqui. Não vai ter filtro, gente. Como é que eu vou botar uma foto no Instagram com filtro? Então eu sempre defendo, né, de não usar os filtros. A gente tem que ser vida real. E faço fotos, faço stories, quem me acompanha ali, de pijama, de touca, de roupão, de cabelo molhado, com cara lavada, porque é vida real. As pessoas têm que saberem que a gente não é empresário e vive aqui dentro da Six no salto todos os dias, né? A gente passa perrengue, a gente carrega mochila. Lembra, Mariel, das mochilas, né? Um workshop que eu fiz, né? Daqui a pouco tu vai contar essa da mochila. Acho que tem a ver com o assunto. Uhum. E nós somos, todas as pessoas são pessoas comuns e apenas mais um indivíduo. E as redes sociais, as pessoas tendem a mostrar somente o lado bom das coisas. E como a Mariel falou, as pessoas se comparam e às vezes chega uma depressão, né, Mariel? Um estado doentio. Meu Deus, a vida dela é tão perfeita. Ela tá sempre assim, assim, assim. E a pessoa fica se menosprezando, se comparando, se entristecendo, se adoecendo. E, gente, não pensem, não é glamour a vida inteira. E quando vocês verem um perfil lá que tem glamour a vida inteira, este perfil tem edição. Todo mundo é igual. A mochila, Mariel. Tá, a mochila. A mochila é um workshop, né? Que até eu ando muito preguiçosinha, não ando fazendo, né? Que eu acho maravilhoso, porque a gente carrega muitas histórias, muitos pesos desnecessários, e que a gente precisa em algum momento da vida, né? E quanto antes melhor. Virar essa mochila e olhar o que tem dentro. E ter a liberdade de dizer, isso não me serve mais, isso eu não uso mais. Olhar e dizer, meu Deus, eu carrego isso ainda, por quê? Né? Bora ficar livre. E também olhar para o que realmente importa, né? Pegar o que realmente importa para te seguir a tua vida adiante. E mais leve, né? Porque a gente carrega muita coisa que é dos outros também, né, gente? E também de outras fases, de outros momentos da nossa vida, que agora não precisa mais carregar.
né? E eu gosto muito, Jerusa, vou aproveitar, falando em mochila, falando do que realmente importa. Que era a minha próxima pergunta para ti. Qual o que é? realmente importa no empreendedorismo? Tá, eu vou te dizer que no empreendedorismo, e antes do empreendedorismo na minha vida, né? Porque eu sou um reflexo, eu como empreendedora, Claro. eu sou um reflexo da Mariel, ser humano. Com certeza. Né? E para mim o que realmente importa é o que está aqui nessa plaquinha, o que está nesse bloquinho, né? A vida acontece agora. Não perca tempo. Né? Não perca tempo. A vida acontece agora. Por quê? Porque eu acredito que está sendo desafiador cada vez mais a gente viver o momento presente. Concorda comigo? Claro, Jerusa? com certeza. Que a gente ou se apega ao nosso passado, né? Fica saudosista no que deu certo, no que não deu certo. E não estou dizendo que não é importante a gente planejar o nosso futuro. Muito importante. Né? Mas viver o momento presente é fundamental. Eu acredito que é no momento presente onde se encontram as nossas maiores potencialidades de ser e de existir. E de fazer. Fazer também. Mariel, estamos chegando ao final aqui do nosso programa, do nosso podcast. Chegamos no momento Venda Seu Peixe. Opa! Então, é o momento de tu dizer o tipo de serviço que tu presta, aonde as pessoas te encontram, qual é o teu @. Ok. Então, né? Você me encontra em qualquer lugar por aí, né? Basta você me achar. Mas assim, eu tô no @psicóloga_Mariel Paiva no Instagram, né? Tem o Face também. Mas deixa eu falar o que eu faço, né? Assim, como é que é? Trabalho com desenvolvimento comportamental na vida pessoal e profissional, desenvolvimento de lideranças, e eu adoro quando as pessoas chegam para mim, né? Eu sempre encaminho uma entrevista quando as pessoas me procuram e eu pergunto por que você está buscando, né, neste momento, se fortalecer, se desenvolver. Porque eu quero entender melhor quem eu sou. Né? Então, eu quero deixar aqui que um recadinho, assim, liberte-se. Permita-se, né, viver a sua vida do jeitinho que mais faz sentido para você e que mais traz significado. Né? Se permita fazer isso, porque a vida passa rápido, né? Não podemos voltar atrás. Viva o momento presente, a vida acontece agora e é muito bom viver. Ai, que lindo, Mariel, te ouvir. Muito obrigada pela tua contribuição. Foi um prazer para nós tê-la aqui conosco, conhecer um pouquinho mais da tua história de empreendedorismo e dessa visão. Deixa eu falar do espaço, né? Eu tenho um espaço Relacionare, que é na Inconfidência, 650, no edifício La Torre, né? E pode Qual me andar chamar ali? No 13º. Estou ali desde 2015. Então tá. E atendo online, né? Já passou teu @, atende online, físico, ali o presencial ou online, você consegue então encontrar a Mariel e ter esse apoio psicológico dela aí. Muito obrigada então, Mariel, mais uma vez, pela tua participação, pela confiança aqui no nosso podcast. Obrigada pelo convite, Jerusa. Podcast, eu tenho certeza que vai levar muita informação, muito conhecimento para muita gente. Né? Obrigada pelo convite. Obrigada, Mariel. E você, então, que está aqui nos acompanhando, curte, comente, compartilhe o nosso podcast. Não deixe de acompanhar e seguir o nosso podcast Olhares Empreendedores. Esse que é um programa promovido pelo Núcleo da Mulher Empresária das Six Canoas. Fique de olho e acompanhe o próximo programa. Bye, bye!